Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje na nossa aula do dia 4 de maio de 2020, eu resolvi fazer a nossa pauta, uma revisão da nossa avaliação que vocês vão fazer. Bom, foi mandado para vocês o cronograma do que vai ser cobrado. Bom, vamos lá na página, na nossa apostila. Nós vamos começar falando sobre a página 278, ali na divisão do que é os tempos, né? O tempo da natureza, quando você observa o tempo passar pelos acontecimentos que ocorrem na natureza, como o pôr do sol, por exemplo, que é um desses exemplos que você dá para observar. Por exemplo, também quando o nascimento de uma planta, o crescimento dela. Através disso você consegue observar também a passagem do tempo, o tempo da natureza. Lembram que eu falei para vocês? Outro tempo que nós temos é o tempo cronológico, né? Que é o tempo do nosso relógio, dos nossos celulares, que nós acompanhamos, que é o tempo que nós mais acompanhamos diariamente. O outro tempo é o tempo histórico também, os acontecimentos que ocorreram na história, que dá pra gente mais ou menos localizar em que tempo que nós estamos vivendo. Por exemplo, nós estamos vivendo agora no século XXI, no ano de 2020, estamos passando pela pandemia do coronavírus. Então, esse é o tempo histórico que está acontecendo nesse período. A respeito do que é diacronia e sincronia, eu não vou cobrar para vocês na prova de vocês, podem ficar tranquilos. Na página ali 280 e 281 foram exercícios que vocês fizeram durante o nosso período em sala de aula. Na página 282, lembrem o que é a linha do tempo? Eu pedi para vocês fazerem a linha do tempo de vocês, que era quando vocês nasceram, quando vocês foram para a escola a primeira vez, quantos anos vocês têm, todos os acontecimentos importantes. Lembra que vocês criaram no caderno a linha do tempo de vocês, que eu pedi para vocês fazerem? É bem importante também. Bom, isso está na página 282. Na página 288, lá no finalzinho, nós vemos os registros da história, como que nós conseguimos identificar esses registros da história, através de pinturas rupestres que tem em algumas cavernas, através do que mais? Fontes materiais, ali na página 288, fala sobre objetos e roupas do passado, que nós conseguimos entender tudo o que foi esse estudo do passado. Relatos também, entrevistas com pessoas mais de idade. Lembra que eu pedi para vocês fazerem uma entrevista com uma pessoa mais de idade, que vocês acabaram fazendo com avós ou alguns tios, a respeito de como que era a vida deles antigamente? A respeito também de fontes imagéticas, fontes escritas também. Isso tudo ali na página 288. Já na página 291, eu perguntei para vocês, lembram? Eu falei qual que é o trabalho do historiador. O trabalho do historiador, eles analisam as fontes históricas, tudo o que aconteceu e conseguem preservar para passar para as futuras gerações o que de fato aconteceu naquele período em que eles estavam vivendo. Ou seja, ao analisar uma fonte histórica, o historiador deve fazer questionamentos para investigar os tipos de informações que estão encontradas ali naquele documento. Não sei se vocês se lembram, que eu até falei para vocês de um quadro famoso, do quadro do Pedro Américo, onde retrata independência ou morte. Lembram que eu falei para vocês que é um quadro, uma fonte histórica muito importante que está sendo restaurada aqui no Brasil? Aqui dá para vocês na página 291, ó, observe a seguir uma análise de um relevo romano produzido no século I. O que essa imagem de fato representa? Ou seja, o papel do historiador é conservar essa imagem, ele tentar entender o que de fato está passando, o que essa imagem de fato está passando para as futuras gerações, o que vai passar para nós. Na página 292, 293, nós fizemos atividade. Agora nós vamos ali para a página 298, a respeito da evolução dos seres humanos, né? Falamos que o que aconteceu, as teorias evolucionistas que acabaram ocorrendo, né? Na página 298, falamos sobre a África ser o berço da nossa humanidade, ser o berço de todos os acontecimentos que ocorreram. Falamos ali na página 300 e 301 o processo de hominização, o que de fato aconteceu, que é uma teoria, né, que nem todo mundo acredita, mas é uma teoria existente, que o homem veio ali
Nossos primeiros ancestrais passaram por um processo evolutivo ao longo de milhares de anos, desenvolvendo importantes características adaptativas. Esse processo evolutivo ficou conhecido como hominização. Nós vemos ali, né, que o primeiro homem lembra bastante um macaco. Ele tem toda a sua forma de andar, todo o seu jeito, e ele começa a passar por uma evolução, que começa a ser transformado, começa a ficar com a postura mais ereta, começa a ficar diferente. Ali no segundo parágrafo nós vemos, no processo de hominização, nossos ancestrais desenvolveram características que nos diferenciam de outros primatas. Entre elas, o cérebro maior e o modo ereto de andar sobre duas pernas, chamado bipedalismo, né? Tem até um texto aqui falando a respeito disso. Ou seja, no começo era de um jeito, daí o cérebro começou a ficar maior, eles começaram a ter a postura mais ereta, começou a não ter tantos pelos como no começo. Então, tudo isso é um processo de hominização, que é uma teoria, né? Que tem gente que acredita até hoje, e que o ser humano foi passando por todas essas transformações, né? Na página 301 até tem ali o que diferencia dos outros primatas, né? As diferenças, ó, características como desenvolvimento de um cérebro maior, possibilitaram ao Homo sapiens a elaboração de um raciocínio lógico mais complexo. Tal característica diferencia os seres humanos de outros primatas, como é o caso dos gorilas e dos chimpanzés. Bom, então aqui tem toda essa questão do processo de hominização, né, do que era o homem, essas características. Eu vou cobrar na prova o que diferencia do começo até agora. O que é? O cérebro maior, postura mais ereta, menos pelo no corpo. Tudo isso são coisas que diferenciam do começo ali, né, desse processo de hominização, até o Homo sapiens, até chegar no homem de fato, o homem primata do homem da atualidade. O que diferencia ele? É isso que vai ser cobrado na prova, tá?